Conheça o laboratório da Estação Experimental em Lages, que presta um grande serviço aos produtores e instituições parceiras. Arroz irrigado. Conheça todas as técnicas para o controle das plantas daninhas no sistema de cultivo Clearfield, com semeadura em linhas com solo seco. E ainda, resíduos orgânicos transformados em gás. Economia financeira e redução do impacto ambiental são algumas das vantagens do novo biodigestor instalado no Centro de Treinamento da Ipagre, em Florianópolis. Olá, sejam todos bem-vindos! Começa agora o SC Agricultura, o programa de TV nacional da Ipagre. A eficiência da pecuária está diretamente ligada à qualidade da nutrição dos animais. Por isso, é importante o produtor conhecer as propriedades do alimento fornecido ao rebanho. Em Santa Catarina, esse serviço é prestado pelo Laboratório de Nutrição Animal da Estação Experimental em Lages. Conheça um pouco mais do trabalho desenvolvido pela equipe da Ipagre. Olá, meu nome é Ângela, eu sou zootecnista, pesquisadora da Ipagre na área de nutrição animal e sou responsável pelo Laboratório de Nutrição Animal. Eu gostaria, e é com grande prazer que eu gostaria de apresentar para vocês o Laboratório de Nutrição Animal e o que a gente faz aqui. O Laboratório de Nutrição Animal da Ipagre, localizado na Estação Experimental de Lages, tem como objetivo, tem como missão analisar os alimentos, as forrageiras que são destinados à alimentação animal, principalmente ruminantes, que é o que nós mais pesquisamos aqui. Além de atender os estudos e as pesquisas desenvolvidos pela Ipagre, a gente também atende as necessidades externas de produtor rural, cooperativas e indústrias para realizar as análises no laboratório. O processo de análise começa no campo, quando as amostras vão ser colhidas no campo. Após a moagem das amostras, elas vêm para o laboratório para serem pesadas e analisadas. Elas chegam moidinhas. Essas aqui são amostras de estudos de azevém, no qual nós temos várias pesquisas em campo para avaliar a qualidade nutricional das amostras, tanto amostras de forrageiras como amostras de silagem, milho e etc. Essas análises são importantes para compor a dieta do animal em períodos em vários períodos da sua vida, tanto quando o animal está produzindo leite, quando o animal está produzindo carne. Então, vocês conheceram um pouquinho do que é feito aqui no Laboratório de Nutrição Animal e se tiverem interesse em enviar para nós amostras para que a gente faça a realização das análises nutritivas desses materiais, vocês podem entrar em contato com o escritório local da Ipagre na sua região ou entrar em contato diretamente aqui com a Estação Experimental de Lages. No próximo bloco, economia, eficiência e redução do impacto ambiental. Conheça o novo biodigestor instalado no Centro de Treinamento da Ipagre, em Florianópolis. E ainda hoje, você vai ver as técnicas de controle das plantas daninhas na cultura do arroz irrigado. Confira a seguir, nós já voltamos. Na semana passada, a Ipagre recebeu a visita do cônsul-geral de Israel. Ele e sua equipe fizeram a doação de um biodigestor com tecnologia israelense ao Centro de Treinamento da Ipagre em Florianópolis. O equipamento produz biogás e fertilizante por meio de resíduos orgânicos. Depois de apenas 10 dias de instalação, que aliás é muito simples, o biogás já está sendo utilizado na cozinha didática da unidade da empresa. Reduzir o impacto ambiental aproveitando resíduos orgânicos para a produção de biogás e fertilizante líquido é a proposta do biodigestor instalado no Centro de Treinamento da Ipagre em Florianópolis.
Exemplo disso é o O equipamento doado pelo Consulado Geral de Israel foi entregue oficialmente à EPAGRE na semana passada. Para mí, llegar aquí hoy para dar este equipo de Home Biogas como uma parceria que estamos fazendo de tecnologia israelense em área de agropecuária, sim, acho que temos grande margem de tecnologias e coisas que podemos fazer em CM, em agricultura de precisão especialmente, mas não só, em água, também educação, saúde, em muitas coisas. Todo mundo que está no campo, todo mundo que está na sociedade já ouviu falar ou já viu o que é um biodigestor. Existem diversos modelos. Qual que é a diferença? O que a gente traz de novidade com uma tecnologia disruptiva? Esse biodigestor vem dentro de uma caixa. Ele pode ser montado acima do solo. Então, quando a gente fala de biodigestão, normalmente você precisa cavar, concretar. A gente está colocando um biodigestor acima do solo, rapidamente você coloca em funcionamento. E o que a biodigestão faz? A biodigestão simula o que a natureza traz numa vaca. Eu vou pegar o alimento, então o alimento vai ser o esterco, as fezes, resíduo orgânico, sobrou um pouquinho de macarrão, qualquer biomassa, e as bactérias vão trabalhar por nós, então as bactérias vão consumir esse residual e vão transformar em gás. Aqui tem casca de banana, pó, mamão, qualquer residual orgânico. Nesse caso é o que está vindo hoje aqui da cozinha. E vai colocar esse residual diretamente para alimentar. E empurra lá para dentro. Esse alimento que foi colocado, as bactérias que estão aqui embaixo alojadas nessa câmara anaeróbica vão consumir e vão gerar o gás, que vai ser acumulado aqui para ser conectado lá no seu fogão. E ao mesmo tempo a gente está falando de um equipamento que tem uma volumetria. Imagina uma caixa d'água cheia. Se eu colocar algum volume, por algum lado ele vai ter que sair pelo ladrão esse mesmo volume. E é exatamente o que acontece aqui. Então quando eu coloco aqui, que aqui eu estou sem oxigênio, aqui atrás tem a saída do fertilizante. Líquido e natural, rico em micro e macronutrientes, para repor as necessidades do solo. Então o fertilizante sai por aqui, nesse local em particular cai nessa caixa d'água e tem uma torneirinha que sai o fertilizante, já líquido para poder ser utilizado na fertirrigação, no chuveirinho, na adubação contínua, como for no local que vai ser utilizado. Simples, rápido e imediato. Transformar o que é um problema hoje para a humanidade, biomassa, rejeitos, lixão, contaminação em energia limpa e renovável e fertilizante para sua próxima plantação. Esse sistema vai gerar 2,5 botijões de gás P13 todos os meses. Em comparação, ele tem uma limitação de até 10 quilos de resíduos orgânicos por dia ou até 60 quilos de esterco. Com essa quantidade, você vai gerar 2,5 botijões de gás todos os meses pelos próximos 15 anos, que é a expectativa de vida do equipamento. Apesar do biodigestor ter sido entregue oficialmente hoje, ele já está em uso aqui no CETRE há cerca de um mês. E a Claudésia, gestora do centro de treinamento, já aprovou o equipamento, não é mesmo, Claudésia? Sim, aqui no centro de treinamento a gente produz uma quantidade de lixo orgânico bem significativa, porque nós temos um restaurante onde a gente prepara as refeições para as pessoas que por aqui no centro passam. E esse lixo orgânico é o que nós estamos colocando no biodigestor para que ele produza esse gás que já está instalado. Nós já testamos, já usamos, é uma chama limpa, não preteia a panela, bem tranquilo. E aqui, Claudésia, é uma coisinha didática, né? Vocês têm planos de aumentar e colocar esse gás em outros fogões? Como é que é? Sim, esse fogão aqui tem 2 chamas, então essa cozinha didática acontece cursos, treinamentos aqui.
Então, nós temos um outro fogão localizado aqui e pretendemos adaptar ele para colocar esse gás também. Veja daqui a pouco técnicas de controle das plantas daninhas na cultura do arroz irrigado. As orientações são para o sistema de cultivo Clearfield com semeadura em linha com solo seco. Os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. O sistema Clearfield de produção de arroz irrigado é bastante utilizado em Santa Catarina. É uma alternativa altamente eficiente de controle de umas plantas daninhas que mais traz dor de cabeça para as famílias agricultoras. É o chamado arroz daninho. Confira agora as principais estratégias de controle de plantas daninhas para o sistema Clearfield de produção, com semeadura em linha com solo seco. Acompanhe. Agora nós vamos falar sobre o manejo de plantas daninhas no sistema Clearfield. Uma recomendação que nós temos sempre no sistema para o uso de cultivares Clearfield é a semeadura em linhas com solo seco. Apesar de existir produtores que têm a opção de utilizar cultivares Clearfield no pré-germinado, mas a nossa recomendação deve ser que prioritariamente o produtor deve fazer a semeadura em solo seco. O sucesso do sistema, ele depende já desde o preparo na entre-safra. Então é fundamental que o produtor faça o manejo adequado da área na entre-safra, faça o preparo antecipado da área, desde a rolagem da resteva, e fazendo a microdrenagem das áreas e deixando esse solo então com preparo antecipado para fazer a semeadura do arroz no momento adequado. Ainda durante o período da entre-safra, na medida que vai ocorrendo a germinação das plantas daninhas, especialmente do arroz daninho e das misturas varietais dos anos anteriores forem germinando, então é importante que o produtor faça a dessecação com herbicidas não seletivos, evitando que essas plantas possam produzir semente. Na época adequada da semeadura, que ele desejar fazer a semeadura, então ele vai fazer a semeadura em linhas, com semeadeiras apropriadas, e logo após a semeadura, em torno de uma semana após, ele tem a possibilidade de fazer a aplicação do herbicidas no que chamamos de ponto de agulha. Nesse momento ele pode utilizar um herbicida de ação total e já fazer a primeira aplicação do herbicida recomendado para o sistema Clearfield em pré-emergência. Então, além de controlar as plantas já emergidas, ele vai também, com esse herbicida, proporcionar controle daquelas plantas que vão estar emergindo ou estão em fase de emergência naqueles dias. Uma vez que ele realizou a aplicação em ponto de agulha, em torno de 10 a 15 dias após, o arroz o arroz daninho especialmente é muito importante, ele vai estar no estágio de 2 a 3 folhas até 4 folhas. Então aí ele vai realizar o que seria a segunda aplicação em pós-emergência. Isso é fundamental, porque é a última oportunidade que ele está tendo de ter um controle total da população de arroz daninho que está presente na sua lavoura. A feita aplicação naquele momento adequado, a segunda aplicação do herbicida recomendado para o sistema, então ele vai entrar com adubação nitrogenada e logo na sequência vai entrar com a inundação da área, mantendo a área irrigada até próximo da colheita. No momento da aplicação do herbicida em ponto de agulha, é importante também que o produtor faça a aplicação de um herbicida em pré-emergência, que não seja o herbicida recomendado para o sistema CL. E aí que seja um herbicida com um mecanismo de ação ou modo de ação diferente, que não seja um inibidor da LS. Isso é especialmente desejável em áreas onde ele tem problema de resistência, especialmente no caso de resistência ao capim-arroz. Porque se ele tem capim-arroz resistente aos herbicidas aplicados no sistema CL, ele vai ter problemas de falta de controle deficiente. Então aí que vem a importância de associar um herbicida pré-emergente com um mecanismo de ação diferente, que não seja uma imidazolinona, que é o herbicida que ele está usando no sistema Clearfield.
Nós temos hoje uma aplicação do ponto de agulha do arroz. Essa é uma prática fundamental no manejo do arroz daninho no sistema Clearfield especialmente. Então esse arroz ele foi semeado, o produtor semeou uma semana atrás e agora o arroz está iniciando, está germinando e próximo da emergência. Então antes que ocorra a emergência do arroz, ele faz uma aplicação de um herbicida de ação total, não seletivo, para controle de todas as outras plantas que já germinaram e emergiram, que estão acima da superfície do solo, antes que o arroz semeado esteja fora do solo. Então tem que ser o ponto correto para fazer a aplicação sem atingir o arroz. Nesse caso aqui, se o produtor aguardasse mais 1 ou 2 dias, o arroz já vai estar fora do solo. E aí o herbicida que ele vai aplicar estaria matando também o arroz. Então é fundamental fazer essa aplicação do ponto de agulha no momento correto. Todas as plantas que nós vemos aqui, que já estão emergidas, ou é arroz daninho ou é semente de cultivares dos anos anteriores. Então com isso ele está fazendo esse primeiro controle e aí é fundamental as 2 aplicações sequenciais do herbicida do sistema Clearfield, que vai então controlar essas plantas que vão emergir a partir de agora até ali pelos 15 a 20 dias após o estabelecimento do arroz. Um ponto importante nesse período entre a semeadura, após a semeadura do arroz, é a umidade no solo. Nós podemos observar aqui que nós temos sementes que foram semeadas, que ficaram muito superficiais e não tiveram condições de absorver umidade. Portanto, elas não iniciaram ainda o processo de germinação. Então, numa condição dessa, é importante que o produtor, se ele não tiver ocorrido nenhuma precipitação, não tiver chuva, que ele pudesse dar um banho. Então, com o banho, todas essas sementes teriam germinado e estariam no mesmo estádio. Então, certamente elas vão germinar, mas no momento que tiver umidade adequada do solo. Uma questão importante para controlar isso, numa condição de solo dessa, é o produtor fazer a semeadura um pouco mais profunda. Que aí a semente vai ser posicionada numa condição melhor de umidade, para absorver a umidade do solo. Se ela ficar muito superficial no solo solto, como nós podemos observar em alguns locais aqui, ela não vai germinar, não vai emergir. Logo após a aplicação dos herbicidas em pós-emergência, tanto no sistema pré-germinado como no sistema Clearfield, é fundamental que o produtor faça a primeira dose de nitrogênio. E essa aplicação pode ser feita imediatamente no dia seguinte e seguida da irrigação da lavoura. Porque se ele retardar a irrigação da lavoura, vai haver reinfestação de planta daninha. Então a aplicação de nitrogênio é fundamental, antecedendo a irrigação, logo após a aplicação do herbicida. Independente do sistema de cultivo que o agricultor está utilizando, seja o sistema pré-germinado, seja o sistema Clearfield, semeadura em solo seco, é fundamental o produtor ter um equipamento adequado para a aplicação dos herbicidas e seguir todas as recomendações em relação à aplicação. Nós temos percebido com muita frequência que o insucesso de controle muitas vezes não está relacionado ao herbicida que ele escolheu, mas está relacionado à aplicação que ele utilizou, devido a falhas de aplicação. Então ele precisa ter um equipamento adequado, adequadamente calibrado, utilizando bicos adequados que sejam recomendados para a pulverização de herbicidas e que observe as condições climáticas. E destacamos ainda que a capacitação dos operadores é fundamental, sempre devendo estar utilizando equipamentos de IPI adequados para que estejam protegidos e assim como os equipamentos de aplicação, como destacamos. E importante, a vazão que o produtor vai utilizar, ele tem que seguir aquela recomendada para cada herbicida. Porque se ele utilizar vazões, volumes de cauda muito alto ou muito baixo, isso vai interferir na eficiência, no resultado final da aplicação que ele vai realizar.
Programa de hoje terminando. Para você que quer mais vídeos, tem muito conteúdo no nosso canal, youtube.com/epagretv. Acesse, se inscreva e confira inúmeras reportagens sobre o agro de Santa Catarina. Semana que vem, estamos de volta. Obrigada pela companhia de sempre e até lá!